quanto gás existe dentro dessa garrafa e quanto sai quando a gente joga Mentos? Dá para calcular. Isso ocorre porque a coca é água com CO2 dissolvido sob pressão. Quando abrimos a garrafa e jogamos o Mentos, a superfície áspera e os componentes do Mentos, a goma, a gelatina, os surfactantes, facilitam a formação de bolhas, fazendo assim com que o CO2 saia mais rápido. Não surge substância nova, é apenas o CO2 aquoso se tornando CO2 gasoso. Agora vamos medir quanto CO2 saiu e converter para mols. Isso é estequiometria. E o que é um mol? Um mol é a forma de contar partículas muito pequenas, como átomos, íons ou moléculas, sem precisar falar os números grandes. Para o nosso experimento, nós vamos fazer a coca explodir quando botarmos mento nelas. O primeiro passo é medir quantas gramas de coca tem antes da explosão. Após a explosão, nós medimos novamente quantas gramas a coca tem. E como a estequiometria entra nisso? Estequiometria entra nisso, pois podemos calcular quantos litros de CO2 foram liberados e também quantos mols de CO2 foram liberados com base na massa. O primeiro passo é calcular a quantidade de coca que tinha antes de ser posto Mentos, 2.082 gramas, e a quantidade que tinha depois de colocar o Mentos, 1.072 gramas, e fazer a diferença entre as massas, ou seja, pegar a primeira massa e diminuir da segunda, que vai dar 1.010 gramas. A massa molar do CO2 é de 44 gramas. Mas o que é a massa molar? A massa molar é quantas gramas daquela substância, nesse caso CO2, gás carbônico, existe em um mol. Para a gente saber quantos mols foram liberados da garrafa com a explosão, a gente precisa fazer uma regra de 3, no qual 1 mol igual a 44 gramas e a diferença, que é 1.010 gramas, é igual a x, para descobrir quantos mols foram liberados com essa quantidade de gramas. Para isso, a gente vai aplicar uma regra de 3 simples, no qual a gente divide o 1.010 por 44, e isso vai dar aproximadamente 22,95 mols de CO2. Outra coisa que nós podemos relacionar com a estequiometria é a transformação de massa em volume. Bom, nós sabemos então que a massa do CO2, que é um gás, é de 44 gramas. Lembrando que todos os gases têm também, relacionado com as gramas, 22,4 litros como volume. Então, nós vamos relacionar essas duas grandezas com o último cálculo que nós fizemos, que seria então do 1.010 gramas. Então, o 44 se relaciona com 22,4, enquanto o 1.010 vai se relacionar com x. Assim, a gente vai fazer uma regra de 3 simples, fazendo com que x igual o 22,4 vezes o 1.010 dividido por 44, o que resultará então em 514,18 litros. Isso seria então se referindo à quantidade de litros correspondentes à grandeza de 1.010 gramas. Então a gente pode perceber que na explosão da Coca-Cola causada pelo Mentos foram liberados 514,18 litros de CO2.